E conta para nós aí um pouquinho, vou mostrar aqui, Bom, ó, esse aí é o seguinte, as eu tinha te Amazonas. falado. Eu estive em Manaus há muitos anos atrás e descobri, me ganhei de um professor universitário, um texto que era a narração de como foi a primeira viagem pelo Rio Amazonas, que foi uma expedição que não deu certo, uma expedição do Francisco Orellana, que pegou, resolveu fazer uns barcos e descer atrás de ajuda, porque a expedição que tinha feito no norte, lá no Equador, na região que seria hoje Equador, não deu certo. E ele foi se deparando com uma série de tribos, até que alguém narrou que existia um trecho do Rio Amazonas que era dominado por mulheres. Então, o frade, que era um erudito, ou seja, um estudioso, ele ficou já esperando algo interessante. Foi o que aconteceu inadvertidamente. Eles invadiram uma aldeia para pegar comida, que é a única maneira que eles podiam sobreviver atacando as aldeias, e se deparou com uma aldeia que só tinha mulheres, que na realidade o que se explica era que talvez os homens estivessem em missão de caçada, então não tinha nenhum homem a não ser crianças, mulheres e velhos. Mas então as mulheres resolveram enfrentar os invasores e conseguiram, inclusive, cegar o frade com uma flecha. E a partir daí ele começou, ele vinha narrando todo acontecido, toda a expedição. E então, na hora que ele encontrou essa mulher, ele falou: encontramos com as Amazonas vivem aqui. E aquilo foi colocado num livro na hora que ele voltou para a Espanha, depois conseguiram cruzar todo o Rio Amazonas. E tem fatos interessantíssimos, encontro com a Pororoca, né, que foi uma coisa assim extraordinária para eles. A partir do momento, o rio corria ao contrário, né, e derrubava tudo pelas margens. E ele narrou tudo isso, assim, e claro que as pessoas na Europa não acreditaram. Mas o Francisco Orellana resolveu convencer o rei e voltou para tomar posse da região, porque pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio Amazonas pertencia à Espanha. O Tratado de Tordesilhas vai até Belém. Então, a partir para cima seria tudo para o oeste seria tudo pelo Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha. Ele voltou para tomar posse como vice-rei, seria Nova Andaluzia, agora o nome da região. O rio foi desenhado com o nome Rio Orellana, Francisco Orellana, mas ele não conseguiu achar a entrada do Rio Amazonas. Ele se perdeu. É imenso aquilo, tem milhares de ilhas. Eu nunca tive lá, né, nessa região. E o que aconteceu? Os cartógrafos, aí morreu, ele faleceu e acabou. E os cartógrafos fora da Espanha começaram a achar a história muito interessante e resolveram mudar o nome do rio Orellana para o Rio das Amazonas. Então, isso é uma coisa inusitada, que você imagina que é uma região de 5 milhões de quilômetros quadrados, nos trópicos, com o nome de uma entidade da mitologia grega. Isso, a gente aceita isso assim como maior. E poucas pessoas, eu já indaguei para várias pessoas sobre se ele sabia a razão do nome da. Ninguém Sim. sabe essa história, porque não, infelizmente as escolas não divulgam. E essas coisas inusitadas me interessam sempre, não só o folclore, mas também o livro de história. Você tem aí um livro com você que é sobre a visita do presidente Roosevelt e uma expedição que ele fez com o Então, é Rondon. um outro também, não é? Isso exatamente isso aí, né? Eu falei que o Roosevelt é de origem holandesa, e isso foi uma expedição feita em 1914. E eu achei tão interessante isso também, porque eu descobri uma vez vendo o mapa que existia um rio de mais de 1.000 quilômetros com o nome Roosevelt. E aí eu fui atrás. Aí um dia eu me deparei com um livro do Roosevelt contando a história, contando essa história dessa expedição. Então, eu não conseguia foto, eu fui na embaixada americana, porque eu tinha, 2 anos anteriores, eu tinha feito tinha participado de um encontro lá nos Estados Unidos, e eles me deram uma bolsa de estudo de 12 dias, e eu passei uma semana, 10 dias, 12 dias, aliás, fazendo pesquisa sobre o Roosevelt, e peguei todas as fotos com a National Geographic, eles me deixaram copiar, um livro que tinha mais de 100 fotos, e eu fiz esse livro. Então, essa parte da história é muito interessante, me interessa muito a história do Brasil.
também, né? E também coisas como recentemente, não tão recentemente, mas uns 10 anos atrás, eu descobri através de um livro que traduzido pelo Mário Quintana, que era Contos do Shakespeare. E a partir daí, quando eu li esses contos, eu fiquei para trás. Eu não conhecia a obra de Shakespeare, eu nunca li, eu não tinha paciência de ler textos de como é que chama, teatral, impresso, porque só tem muito diálogo. Aquilo, para mim, não era muito interessante. Mas quando caiu essa versão traduzida pelo Mário Quintana, que são narrativas de algumas páginas, né? Na realidade, um resumo, eu fiquei para trás, eu falei, isso aqui é cordel, eu tenho uma paixão tremenda pelo cordel. E eu fui atrás de autores de cordel, que muitos são meus amigos, e eles fizeram versões. E eu fiz, então, pelo menos 7 livros sobre a obra narrando a obra de Shakespeare, aliás, ilustrando a obra de Shakespeare, narrada em cordel. O cordel para mim, é fascinante, porque o cordel, ao mesmo tempo que é extremamente nordestino, brasileiro, muito brasileiro, é uma narrativa que permite, então, ilustrar, porque todas as narrativas aventurescas ou de casos de amor ou casos fantásticos, permite que seja ilustrado, né? Que eu trabalho com a imagem narrativa. A imagem realmente é visualmente compreensível. Então, isso me facilita muito o trabalho. Jô, e como é que você começa, por exemplo, das Amazonas? Você começou lendo sobre a história, Sim, eu lembro da história. entendendo isso, daí alguém escreve o texto, você recebe Isso. o texto, como é que funciona? Nesse caso, na história em quadrinhos, geralmente eu faço, como esse e o Hans Staden. Esse não. Quando não é cordel, eu mesmo escrevo. Eu próprio faço o resumo, né? Essa Aham, história saiu, por exemplo, na Itália, a primeira edição, né? Foi escrito em italiano. tá. Depois que saiu aqui no Brasil. E mais recentemente, saiu uma edição colorida, que o original na Itália é colorido. Eram 64 páginas contando a história do Hans Staden, né? Que foi Aham, o primeiro livro escrito sobre o Brasil por esse alemão que esteve prisioneiro dos Tupinambás, e aham, durante 9 meses ele ficou sempre ameaçado de ser devorado, porque ele tinha o costume de devorar os prisioneiros. aham, E ele conseguiu escapar e voltou e escreveu um livro que foi um maior sucesso. Esse livro imediatamente teve mais de uma edição, foi impresso em alemão. Eu vi aqui no Brasil, eu tive um colecionador lá de São Paulo que deixou eu folhear a edição original, que é tudo ilustrado com xilogravura. A uhum. xilogravura, eu tenho uma paixão tremenda por xilogravura, embora eu nunca fiz xilogravura, eu faço linóleo, que é a mesma técnica, só que a superfície é mais fácil de cortar, né? Então, o fascínio que eu tenho me levou para vários lugares. Por exemplo, eu, eu descobri uma edição facsímile de Alice no País das Maravilhas que era em Chilo. Me apaixonei pelo livro. Recentemente, eu tinha mais de 80 livros, versões de Alice, que eu doei para a Biblioteca Nacional aqui de Brasília, né? Uhum. Mas sempre eu tenho essa visão eu tenho uma paixão tremenda pela gravura. Vem desde a época que eu me deparei na Escola de Belas Artes, na biblioteca, com livros sobre xilogravuras, as gravuras medievais. Por aí. E esse do Lubbock, por exemplo, que o Rui falou, é outra paixão tremenda. O Lubbock nada mais é do que são gravuras, que não são exatamente estilogravuras, são gravuras em metal, mas é uma técnica muito próxima de reprodução e feita com contos populares, com assuntos populares, com vida de santos, de narrativas de heróis, de reis, mas tudo com uma visão popular, essa visão mais despojada, cheia de fantasias, que Uhum. permite que a gente desenhe também, vá atrás disso, não seja faça desenhos que sejam baseados na realidade, né? Essa coisa da fantasia enriquece muito o trabalho do ilustrador. É isso. Jô, e esse livro? Esse eu sou muito curiosa sobre ele. Esse livro eu estive com o meu amigo, o Rogério Andrade, estivemos foi um convite da Embaixada Brasileira de Angola, que tinha uma feira de livro lá. Inclusive, era eu e o Rui, mas o Rui tinha outro problema para resolver. Na época ele era professor, então não conseguiu se afastar.
Aí eu convidei esse meu amigo, ele é do Rio de Janeiro, é um escritor que sempre trabalha com textos sobre a África, e ficamos lá uma semana. E ele recolheu esses contos com encontro com as crianças, ia nas escolas, trocava ideias com as crianças e pedia que as crianças contassem história para ele. E ele foi anotando tudo. E quando voltou, fizemos esse, não só esse, fizemos uns 3 ou 4 livros, todos com coisas da África, né? Foi Uhum. isso. Jô, conta um pouquinho também, porque você tem um trabalho todo com crianças, né? Um trabalho educativo. Talvez você e depois o Rui também possa contar um pouquinho desse seu trabalho. Porque eu sempre o seguinte, como ilustrador também, o meu público é o público infantil juvenil. Eu não tenho muita coisa para falar para adultos, eu tenho coisas para falar para a escola. Esse público escolar é muito. São pessoas que acreditam no que a gente fala, né? Então, isso é muito importante, você chegar diante do público, de um público e contar a história e esperar a reação, as reações são sempre muito positivas, e isso me estimula muito, trabalhar com o público infantil e juvenil. É sempre aqui sempre é convidado para a escola, por exemplo, a oportunidade de várias feiras, né? Feiras, inclusive, em vários estados. Teve uma época que era muito comum nos convidar para ir para fazer palestra, para dar aula, além da palestra, dar aula de desenhos, mostrando como é possível desenhar. Enfim, é um público especial, é um público que eu me sinto muito bem Uhum. falando com eles, né? E trabalhando para eles. E Rui, esse aqui, esse livro. Esse é o seguinte, bom, esse eu quero te falar assim, nós pernambucanos, nós temos um fascínio pelo Maurício Nassau, porque esse Maurício Nassau foi um invasor, né? Porque ele foi o governador do Nordeste durante 7 anos, e ficou em Recife. Ele é uma pessoa muito culto. Ele trouxe vários pintores com ele, trouxe pintores que fizeram as primeiras imagens realistas, sei lá, visual, mediamente falando, é, é, naturalista sobre o que via. Então, é um registro quase fotográfico do Nordeste, da América, aliás. São as primeiras. Um quadro me escapa o nome agora, dele, é tão interessante que é a primeira imagem que por acaso foi o lugar onde eu nasci, foi em Itamaracá. Né? Eu tive a oportunidade de ir à Holanda, quando eu estive em Haia, e eu fui ao museu. Na hora que eu vi o quadro lá em cima, que eu desci, eu falei com a mulher: puxa, vocês têm um quadro da minha terra, aquilo é o lugar onde eu nasci. Eu parecia um bobo, né, falando para ela. Uhum. Mas eu não resisti. Eu falei: ó, na Holanda tem um quadro que registra a primeira imagem, né, feita da América, de toda a América. Ninguém fez cálculo, nada. E foi esse quadro, né? Então, e esse fascínio do nordestino é uma coisa muito interessante, porque o Nassau era essa pessoa trouxe, inclusive, vários cientistas, né? Tem livros escritos, tem uma série de coisas importantes que ele trouxe. E não só isso, né? Ele pregava, assim, ou pelo menos ele permitia a liberdade religiosa, né? Tiveram o Recife tem a primeira sinagoga das Américas, imagina. Né? Então, essa coisa dá uma certa importância para o pernambucano. O pernambucano se acha, não, se tivesse ficado aqui os holandeses, claro, é uma bobagem pensar isso, que nem ninguém nunca sabe como vai se desenvolver a história. Mas essa coisa que a gente tem com os holandeses é uma coisa que eu tenho uma maior admiração. Falei, como pode você aceitar um invasor e achar e se sentir dizer, olha, que bom que esse cara esteve aqui. Realmente ele fez coisas extraordinárias, né? Mas no Uhum. fim eles foram expulsos, enfim. Ele não, voltou e 10 anos depois foi o que aconteceu. Durante 24 anos, os holandeses dominaram o Nordeste, né? Por aí.